Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática é Prática. Nossa aula de hoje é sobre fração de um número e vamos ver também frações e medidas. Se você tem dúvida nesse conteúdo, fique comigo até o final. Nesse primeiro momento, nós vamos resolver um problema. Joana tem uma dúzia de bananas e vai usar 2/3 delas para fazer um bolo. Quantas bananas ela vai usar? Então esse problema quer saber quanto que representa 2/3 de 12, porque 12 corresponde a uma dúzia. E para calcular então 2/3 de 12, nós temos duas formas de fazer. Então na primeira forma, nós podemos representar 2/3 de 12 por 2/3 vezes 12, porque esse D na matemática, ele equivale à multiplicação, ao vezes, então. Então, nós vamos calcular 2/3 de 12. Então, 2/3 vezes 12, que é igual... Nessa primeira forma, nós vamos multiplicar reto. Então, vamos fazer a multiplicação de 2 vezes 12 e depois vamos dividir aqui por 3. Então, vamos fazer a multiplicação. 2 vezes 12 é igual a 24. E vamos dividir, então, por 3. Então, nosso denominador é 3. Então, 24 dividido por 3 é igual a 8. No caso, então, 8 bananas. E da segunda forma que nós vamos fazer, podemos colocar aqui da mesma forma, 2/3 vezes 12 é igual. E agora, primeiro, nós vamos dividir e depois vamos multiplicar por 2. Então, nós vamos fazer 12 dividido por 3, que é igual a 4. E agora, vamos multiplicar o 4 vezes 2. Então, nós vamos fazer 4 vezes 2, que é igual a 8. Então, das duas formas, nós encontramos 8 bananas, então, que a Joana vai estar usando para fazer o bolo, né? Que 2/3, então, de 12 corresponde a 8 bananas. Então, vamos colocar aqui nossa resposta. Eu acredito que a segunda forma seja a forma mais simples aí para vocês estar calculando. Então, na próxima parte, nós vamos fazer mais alguns exemplos usando a segunda forma. Pessoal, vamos lá então resolver esses exemplos? E você que quiser praticar um pouquinho, faz aí e depois confere comigo. Aqui nós temos 3/7 de 28, que podemos representar por 3/7 vezes 28. E vamos fazer da segunda forma, então nós vamos dividir primeiro e depois multiplicar. Quando você tiver mais prático, vocês já podem estar fazendo direto. 28 dividido por 7 é igual a 4. E 4 vamos multiplicar por 3. 4 vezes 3 igual a 12. Então, quer dizer que 3/7 de 28 corresponde a 12. E agora vamos fazer 4/9 de 45. Então, 4/9 vezes 45. E vamos dividir e depois multiplicar. Então, vamos fazer 45 dividido por 9, que é igual a 5. E 5 nós vamos multiplicar por 4. 5 vezes 4 igual a 20. Quer dizer, então, que 4/9 de 45 corresponde a 20. E agora vamos fazer 2/5 de 400. Então, 2/5 vezes 400. E vamos dividir e depois multiplicar. E caso você tenha dúvida na continha de divisão, você resolve ela no cantinho lá e depois coloca a resposta aqui. Ó, 400 dividido por 5 é igual a 80. E 80 nós vamos multiplicar por 2. Então, 80 vezes 2, que é igual a 160. Então, vamos circular aí, né? 160. Quer dizer, então, que 2/5 de 400 corresponde a 160. E agora, vamos fazer 3/8 de 560. Então, 3/8 vezes 560. E vamos dividir e depois multiplicar. Então, 560 dividido por 8 é igual a 70. E 70 nós vamos multiplicar por 3.
70 vezes 3 igual a 210. Então, quer dizer que 3/8 de 560 corresponde a 210. Na próxima parte agora, nós vamos ver sobre frações e medidas. Medidas relacionadas a hora, a quilômetros, quilograma, entre outras. Pessoal, vamos lá então? Agora nós vamos resolver exemplos relacionados aqui a frações e medidas. E aqui nós temos a fração 4/5 da hora. E aqui nós temos que lembrar que uma hora corresponde a 60 minutos. Então, nós vamos fazer 4/5 vezes 60. E vamos dividir e depois multiplicar. Então, 60 dividido por 5, que é igual a 12. E 12 nós vamos multiplicar por 4. Então, 12 vezes 4 é igual a 48 minutos. Então, quer dizer que 4/5 de 60 corresponde a 48 minutos. Então, vamos circular aqui, ó, 48 minutos, então. E aqui nós temos 3/7 da semana. E nós temos que lembrar que uma semana tem 7 dias. Então, nós vamos fazer 3/7 vezes 7 dias. E aqui, como a semana tem 7 dias, nosso denominador também tem 7, vai ser igual a 3 dias. Já dava pra gente estar pensando aí mais direto, mas vamos fazer a continha, ó. 7, vamos dividir por 7 e multiplicar por 3. Então, 7 dividido por 7 é igual a 1. E 1 nós vamos multiplicar por 3. Então, 1 vezes 3 igual a 3 dias. Vamos circular aqui, então, o 3. Quer dizer, então, que 3/7 de 7 dias corresponde a 3 dias. Vamos fazer agora 2/3 do ano. Lembrando aí que o ano tem 12 meses. Então, nós vamos fazer 2/3 vezes 12. E vamos dividir e depois multiplicar. Então, 12 dividido por 3 é igual a 4. E 4 nós vamos multiplicar por 2. 4 vezes 2 igual a 8 meses. Vamos circular aqui o 8, então. Então, quer dizer que 2/3 de 12 meses corresponde a 8 meses. E agora vamos fazer 2/5 de 1 quilômetro. Lembrando, então, que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Se nós queremos calcular 2/5 de 1 quilômetro, então nós vamos fazer 2/5 vezes 1000. E vamos dividir e depois multiplicar. Então, vamos fazer 1000 dividido por 5. 1000 dividido por 5 é igual a 200. E 200 nós vamos multiplicar por 2. Então, 200 vezes 2 é igual a 400. 400, então, é relacionado aqui a metros. Então, 400, vamos circular ele aqui. Quer dizer, então, que 2/5 de 1000 corresponde a 400 metros. Vamos fazer agora 3/4 do quilograma. E lembrando que 1 quilograma, então, corresponde a 1000 gramas. Então, vamos fazer 3/4 vezes 1000 gramas. E vamos dividir e depois multiplicar. Então, 1000 dividido por 4, que é igual a 250. E 250 nós vamos multiplicar por 3. Então, 250 vezes 3 é igual a 750 gramas. E vamos circular aqui, então, os 750. Quer dizer, então, que 3/4 de 1000 gramas corresponde a 750 gramas. Na próxima parte agora, nós vamos resolver 2 problemas. Pessoal, vamos lá, então, resolver os 2 problemas? Primeiro problema. Em uma corrida de Fórmula 1, somente 15 carros completaram todas as voltas. E esse número equivale a 3/4 dos carros que iniciaram a corrida. Quantos carros havia no início da corrida? Então, esse problema veio falar pra gente de uma corrida de Fórmula 1, onde apenas 15 carros conseguiram completar todas as voltas. E falou pra gente também que esses 15 carros corresponde a 3/4 do total de carros que havia no início da corrida. E a pergunta para nós é quantos carros que havia no início da corrida. Então, como que nós vamos estar resolvendo esse problema? Nós vamos montar aqui as operações, com aquilo que nos foi dado. Nós temos que
3/4 de um valor que nós não sabemos qual é, o valor total de carros do início da corrida, é igual a 15 carros. Então, nós temos 3/4 vezes um total, né, de carros do início é igual a 15. Então, nós vamos resolver da seguinte forma. Nós temos aqui, então, ó, 3 partes de 4 partes corresponde a 15. Então, nós vamos fazer a divisão de 15 por essas 3 partes e vamos encontrar o resultado e vamos multiplicar pelo denominador, que é 4. Então, vamos dividir 15 por 3 e vamos encontrar 5 de resultado. Quando nós dividimos 15 por 3, né, a cada 3 partes, nós encontramos que cada parte corresponde a 5. E aí nós vamos multiplicar 5 vezes 4, que é o denominador, né, o denominador no valor total da fração. Então, 5 vezes 4 igual a 20. Então, 20 carros é o total de carros que havia no início da corrida. Quer dizer, então, que 3/4 vezes 20 é igual a 15 carros. Então, sempre que for dado para a gente uma fração e dado o valor, né, a que ela corresponde e pedir para a gente estar encontrando, né, o valor total, nós vamos fazer essa operação da forma que eu fiz aqui. Então, nós vamos dividir pelo numerador, porque se nós temos 3/4, né, e falou para a gente que 3/4 corresponde a 15, quer dizer, então, que 3 partes, né, do valor total corresponde a 15. E aí, quando a gente faz essa divisão de 15 por 3, nós encontramos o valor de uma parte. E depois, nós multiplicamos pelo total de partes, que é o valor do nosso denominador. Quando nós fizemos 5 vezes 4, nós já encontramos o resultado total de carros que havia no início da corrida. Então, vamos colocar aqui nossa resposta. Resposta: havia 20 carros no início da corrida. E agora vamos resolver o segundo problema. Que fração de R$100 corresponde a R$25? Então, quer saber, né, qual é a fração de R$100 que corresponde à quantia de R$25? Como que nós vamos resolver, então, esse problema? Nós vamos dividir o valor total de R$100 por 25. Quando nós dividimos 100 por grupos, né, de 25, nós vamos encontrar o resultado, né? Quantos grupos de 25 eu tenho em R$100? Então, 100 dividido por 25 é igual a 4. Então, quer dizer que 25 representa um grupo desses 4 grupos, porque quando eu faço 4 vezes 25, eu tenho o resultado 100. Então, qual é a fração que representa, então, 25? 25 representa um quarto, né, do valor de R$100. Então, um quarto, se eu fizer, ó, um quarto vezes 100, eu vou ter como resultado 25. Então, a nossa resposta aqui é a fração é um quarto. E terminamos por aqui, então, a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido sobre fração de um número e frações e medidas e também a resolução de problemas. E eu espero você na próxima aula. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder notificações de vídeos novos. E se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Até a próxima aula, um abraço a todos!